Jesus. Shalom, shalom. Boa noite. Boa noite, paz. Paz do Senhor. Vamos para mais um tempo aqui de comunhão com aquilo que o Espírito Santo quer ministrar sobre nós. Eu vou falar agora um pouco sobre primícias, que o Senhor me direcionou para falar nesses dias, sobre primícias, sobre o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Hoje nós vamos falar apenas sobre primícias. Amanhã eu falarei um pouco sobre o Kairos de Deus. Quando falamos sobre primícias, nós estamos falando sobre um ato espiritual profundo de honra, de reconhecimento da soberania de Deus e fé. E nós vemos isso muito forte nas Escrituras. As Escrituras nos mostram que quando entregamos as primícias, elas liberam uma ordem espiritual, elas liberam provisão, elas liberam alegria na colheita, elas liberam proteção. Existem chaves poderosas sobre as primícias. Quando nós sabemos e reconhecemos a importância das primícias, existem chaves poderosas escritas nas Escrituras. Então, o que são primícias? Primícias são o primeiro e o melhor, entregues a Deus antes de qualquer uso pessoal. Antes de você entregar, ou antes de você usar até mesmo para você, você vai entregar para Deus o seu melhor. Ele vai receber primeiro. A primeira porção é de Deus. E não só a primeira, mas a melhor porção deve ser de Deus. Porque as primícias declaram: Deus é a fonte de tudo que eu tenho. E é assim que deve ser nas nossas vidas. Por que entregar as primícias para Deus? Porque quando entregamos as primícias para Deus, elas liberam honra e elas ativam o favor de Deus. Lá em Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 ao 10. A nossa tendência carnal é deixar o último para Deus. Nós dificilmente pensamos em entregar as nossas primícias para Deus. Eu falo porque isso é uma realidade na minha vida também. Muitas vezes nós só vamos nos lembrar de Deus em último. Nós só vamos nos lembrar de Deus quando nós queremos algo de Deus. Nós queremos o melhor de Deus, mas nós entregamos o nosso pior para Deus. E eu vou falar de mim mesmo, porque às vezes já aconteceu de eu abrir essas reuniões de oração com horário para terminar, pensando, eu vou ficar tanto tempo. Pensando comigo mesma, eu não vou perder, eu não posso ficar muito tempo nessa live de oração. Eu tenho horário para começar, eu tenho horário para terminar. Muitas vezes nós entregamos para Deus as coisas de qualquer jeito. Muitas vezes nós acordamos e nós mexemos no celular primeiro, nós fazemos todas as outras coisas para depois nos lembrar que nós devemos tirar um tempo para passar com o Espírito Santo, para estar com Deus. Por isso que nós enfrentamos guerra quando nós nos posicionamos e quando nós declaramos: nós vamos nos levantar todos os dias às madrugadas. Porque quando nós levantamos às madrugadas, nós declaramos: a primeira parte do meu dia começa com o Senhor, começa passando um tempo com Ele. Eu começo dizendo: ei, Senhor, Tu és o mais importante. Eu começo o meu dia, antes mesmo do sol clarear, eu começo o meu dia dizendo: Senhor, eu estou aqui prostrado diante da Tua presença. E é por isso que enfrentamos guerras espirituais. Por isso que nessa madrugada tivemos batalha espiritual. Para não abrir a chamada. Por isso eu falei: não deixem de ajoelhar e de orar. Não deixem de ter um tempo com o Senhor. Aí onde você está. Porque o inimigo, ele quer matar as nossas primícias. Ele quer
que nós entregamos o nosso pior para Deus. O inimigo quer fazer com que com que as nossas ofertas sejam rejeitadas pelo Senhor. E depois eu vou falar sobre uma passagem daqui a pouco que ela mexeu profundamente comigo quando fala sobre primícias. Então, uma revelação espiritual das primícias é que quando honramos a Deus com as primícias, Ele honra a nossa casa. A colheita vem com transbordo, ela não vem com escassez. E quando falamos de primícias, muitas pessoas, quando falam de primícias, elas vão falar só em relação ao financeiro, porque é uma forma também de entregar para Deus a primeira parte, né, a nossa oferta. Mas aqui eu não quero frisar no financeiro, eu quero frisar em todo e qualquer tipo de oferta, tudo que você tem para ofertar ao Senhor, o seu tempo é algo que é mais importante, a sua presença é muito mais importante para Deus quando você oferta a sua presença em primeiro lugar para o Senhor, quando você diz, Senhor, eu estou te entregando a primeira parte do meu dia, a minha presença, eu quero estar aqui, Senhor, eu quero te entregar primeiro o meu tempo, para depois eu fazer as outras coisas, porque eu entendo que se eu não passar mais tempo com o Senhor, se eu não me entregar primeiro para Ele, as outras coisas elas não vão fluir na minha vida. Eu preciso entender isso. Nós colhemos, quando entregamos as primícias para Deus, provisão contínua. Nós colhemos a abundância sem ansiedade. Eu falo porque eu vivo isso na prática. Eu não vivo mais ansiosa pelo dia de amanhã, com o que vou comer, com o que vou vestir, com o que vai acontecer, porque eu sei quem cuida de mim, eu sei quem me provê, eu sei quem é o meu provedor. Quando nós entregamos as nossas primícias, nós colhemos estabilidade espiritual e material também. Nesses dias eu tenho experimentado muito o favor de Deus. E eu não sei se você sabe, mas as primícias elas têm o poder de santificar toda a colheita. Porque você está entregando a sua primeira semente para Deus. Olha só que interessante, quando tem alguém fazendo aniversário, né, depois que canta os parabéns, ali na partilha do bolo, qual é a pergunta que é feita quando o primeiro pedaço do bolo é retirado? Para quem você vai dedicar o primeiro pedaço? Para quem você vai dedicar a primeira fatia? Porque isso remete à honra, a um reconhecimento de que todas aquelas pessoas que estão ali naquela festa, elas são especiais, elas são importantes também. Elas receberam um convite para estar ali. Mas a pessoa que recebe o primeiro pedaço, ela está sendo reconhecida ali, diante de todos, que ela é especial, que ela carrega algo diferente dos outros, que ela vem em primeiro, que ela é muito mais especial e que aquele momento é um momento de honra, onde ela está sendo honrada por receber e ser reconhecida com o primeiro pedaço. Então, todas as vezes que nós entregamos as nossas primícias para Deus em qualquer área, nós estamos reconhecendo, Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. É ao Senhor que eu quero dedicar. E quando entregamos para Deus, essa chave é poderosíssima, porque nós estamos santificando tudo que vem depois. Tudo que vamos colher depois já está santificado se a primeira semente foi entregue para Deus. Porque lá em Romanos 11:16 está escrito: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. As primícias não são algo do Antigo Testamento, elas são algo de agora. Elas continuam surtindo efeitos na nossa atualidade. Deus, ele ama receber as nossas primícias. Ao entregar o primeiro para Deus, todo o restante lhe é consagrado. As primícias elas vão quebrar ciclos de escassez e de desordem na nossa vida. Muitas vezes nós queremos receber algo de Deus e nós não entregamos nada para Ele. E quando eu falo nada, não significa que Deus precise da sua primícia, mas isso é uma mensagem que você está enviando ao trono de Deus, porque tudo que sacrificamos no altar do Senhor sobe, ele recebe o aroma.
Sobe como um cheiro suave às narinas dele quando ele recebe, quando você entrega com o seu coração. As nossas colheitas são protegidas quando nós entregamos as primícias. O nosso trabalho é abençoado, os frutos permanecem. Deus requer as nossas primícias porque Ele é o Senhor de tudo, não porque Ele precisa delas. Lá em Êxodo diz: as primícias de todos os primeiros frutos da terra trareis à casa do Senhor vosso Deus. Então, tudo que formos fazer, fazemos como se fossem para o Senhor. Está escrito também: tudo o que for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Consagre a Ele aos seus planos e eles serão bem-concedidos. Consagre tudo ao Senhor. Tudo que você for fazer, consagre ao Senhor. Entregue para Ele primeiro. Dedique a Ele aquilo que você está fazendo. Quando nós entregamos as primícias para o Senhor, nós estamos fazendo um ato de governo espiritual, porque entregar as primícias é um ato de governo, um ato espiritual de governo. Nós estamos declarando que estamos colocando Deus em primeiro lugar. E nós colhemos direção divina, alinhamento espiritual, portas abertas que ninguém fecha. Lembra da passagem que diz: a porta que Deus abre, só Ele pode fechar. Porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então, quando nós dedicamos as primícias ao Senhor, ninguém pode fechar as portas que são abertas por Ele. Porque as primícias também atraem a presença e o prazer de Deus. Neemias diz: trarei à casa do Senhor as primícias do meu vinho e do meu azeite. Os grandes sacerdotes, os grandes homens de Deus, eles sempre entenderam a revelação das primícias. Eles nunca deixaram de entregar o seu melhor para Deus. Nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, os grandes homens de Deus entrando na presença de Deus primeiro. Antes do raiar do dia, eles estavam ali prostrados, eles estavam ali oferecendo sacrifícios, eles estavam ali em rendição, adorando ao Senhor. Todas as vezes que eles iam também para uma guerra, para uma batalha, eles se levantavam antes do dia clarear, eles se posicionavam em adoração, eles declaravam ali: Senhor, nós estamos aqui entregando as nossas primícias ao Senhor, nós estamos consagrando nós estamos consagrando isso que vamos fazer ao Senhor. Porque as primícias atraem a presença e o prazer de Deus. Onde as primícias são entregues, Deus se agrada. Ele não olha o valor, ele não olha a quantidade de tempo, mas ele olha a posição do coração. Já faz alguns dias que o Senhor falou muito forte comigo sobre a intenção do coração, porque eu queria muito, eu ainda quero, né? Mas eu queria muito colocar isso como meta na minha vida, de orar no mínimo 3 horas por dia, porque eu coloquei isso na minha mente de que não, o que importa é quanto tempo eu vou passar com o Senhor, eu preciso passar a maior parte do meu tempo com o Senhor, ou seja, eu preciso concluir essas 3 horas para que eu alcance o favor de Deus. O Espírito Santo me corrigiu em algo. Ele falou: ei, não é sobre quanto tempo você passa na minha presença, não é sobre a quantidade de horas. Não é sobre quantas horas você ora em línguas, porque nós estamos num tempo em que nós ouvimos muito falar, você deve orar, 3 horas em línguas. Não, você não pode orar menos de 1 hora, você tem que orar a maior parte do tempo, você tem que separar esse tempo ali. E na nossa realidade, às vezes, nós não vamos conseguir tirar 3 horas para estar ali sozinho com o Senhor, nós não vamos conseguir ficar a maior parte do nosso dia ali fechado no quarto com Deus, e Ele sabe disso. E às vezes a gente só quer ter esse tempo para mostrar para as pessoas, sabe? Para que você quer ter 3 horas por dia de oração? Para você esfregar na cara das pessoas que você ora 3 dias? Para que você quer orar muito em línguas para falar: mas eu oro 6, 8 horas, eu passo o dia inteiro orando? Não, não é isso que o Senhor quer. Ele quer. Para que nós queremos acordar nas madrugadas antes do sol raiar para estar com o Senhor? É para mostrar para as pessoas que eu acordo de madrugada? Não é isso que o Senhor quer.
O Senhor quer a posição do nosso coração. E Ele me corrigiu nisso. Ele disse: ei, não é sobre quantas horas, não é sobre quanto tempo, é sobre a intenção do seu coração. É sobre, enquanto você estiver nesse lugar de rendição, é o quanto o seu coração vai estar posicionado e alinhado comigo. Será que nessas horas o seu coração vai estar completamente alinhado comigo? Será que o seu coração vai estar rendido? Não importa se são 10 minutos, se são meia hora, o que importa é o tanto que o seu coração está rendido, posicionado, alinhado com aquilo que o Senhor quer fazer. Então não se preocupe em quanto tempo você tem que dedicar ao Senhor. Isso é o Espírito Santo que vai te conduzindo na medida que você vai passando o tempo com Ele. Entre para esse lugar sem ter horário para sair, sem se preocupar em quantas horas já se passaram. Mas entre com algo muito bem definido dentro de você. O meu coração precisa estar posicionado e alinhado ao coração de Deus. O meu coração precisa estar completamente rendido ao Senhor. É isso que Ele quer. Um coração rendido, um coração quebrantado, um coração que não se dobra, mas um coração que se rende à presença dEle. Porque quando nós posicionamos o nosso coração, intencionamos o nosso coração, nós colhemos intimidade com Deus, nós colhemos alegria espiritual, nós colhemos sensibilidade à voz do Espírito Santo. Eu já tive curtos momentos em que eu entrei para o meu quarto fechado para passar tempo ali com o Senhor de adoração, que foram intensos demais, muito mais intensos de quando às vezes eu passava horas ali com o Senhor. Um curto período de tempo onde eu rasguei o meu coração, eu me lancei aos pés do Senhor e eu pude sentir a presença do Senhor ali me abraçando, sabe? O Senhor ali me carregando no colo, porque o meu coração estava rendido. Eu estava ali em pouco tempo, mas eu estava entregando o meu melhor para Deus. A entrega das nossas primícias, elas vão ativar o princípio da fé em nós. E eu queria falar para vocês aqui, porque lá em Hebreus vai citar Caim e Abel. Lá em Hebreus vai falar, em Hebreus 11:4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Olha só que interessante isso. Porque às vezes a gente não compreende por que Deus rejeitou a oferta de Caim. E lá em Gênesis 4 está escrito assim. Lá em Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Presta atenção nesse versículo que eu vou ler mais uma vez, para você observar. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu nunca tinha parado para prestar atenção sobre esse versículo, do quanto ele é claro. Que às vezes nós ficamos nos questionando, mas por quê? Por que essa oferta? Por que Deus não recebeu essa oferta? Por quê? Aconteceu que no fim de uns tempos, aqui não vai falar quanto tempo foi, quanto tempo tinha passado até que Caim traz essa oferta para o Senhor. Mas deixa claro que foi no fim de uns tempos. E aí no versículo 4 vai deixar mais claro ainda. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha só que interessante. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Ou seja, Abel, por sua vez, ele não trouxe uma oferta no fim dos tempos. Ele trouxe das primícias, ele trouxe o primeiro do seu rebanho. Ele trouxe o primeiro da gordura deste. Ele entendia que para Deus nós oferecemos o melhor. O primeiro é para Deus. Olha só que lindo isso. E aí a palavra continua a dizer: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou.
Como agradar a Deus, aqui é uma chave poderosa. Como atrair o coração de Deus, como agradar ao Senhor, entregando o nosso melhor para Ele, entregando primeiro para Ele. Eu tenho falado muito disso, eu tenho falado sobre a idolatria nos relacionamentos. Falo muito sobre se o meu coração não for primeiro de Deus, o meu coração não pode ser de mais ninguém, de mais ninguém. Se eu não me casar primeiro com o Senhor, se eu não declarar que Ele é o primeiro, Ele é o meu primeiro amor, Ele é o meu marido, eu não posso me relacionar com mais ninguém. O Senhor deve ser o primeiro. O meu coração já está decidido. Eu não oferto o meu coração a alguém se o Senhor não for o primeiro. As pessoas, para caminhar comigo, elas têm que entender muito claro: você é importante, você é especial, mas primeiro é o Senhor, primeiro é Jesus. Eu amo a sua vida, eu amo você, mas primeiro eu amo o Senhor. Meu filho também precisa entender isso. Eu sou mãe, mas todo mundo que caminha comigo precisa entender: se o Senhor não vir primeiro na minha vida, ninguém vem mais. Ninguém pode tomar o lugar do Senhor na minha vida, do meu Deus. As matérias desse mundo, as riquezas desse mundo, elas não me atraem. As coisas desse mundo não podem roubar o meu coração. Casamento não pode me roubar do Senhor. Relacionamento não pode me roubar do Senhor. Os meus sonhos não podem me roubar do Senhor. Primeiro Ele, depois as outras coisas. Primeiro Ele, depois as demais coisas. Primeiro Ele, depois igreja, depois família, depois ministério. Primeiro o Senhor. O Senhor, Ele vem antes da sua família. O Senhor vem antes do seu casamento. O Senhor vem antes dos seus filhos. O Senhor vem antes da sua profissão. Ele vem antes dos seus projetos, dos seus sonhos. Ele vem primeiro. A ordem é essa, não tem como mudar a ordem. Quando você muda a ordem, as coisas entram em confusão. Existe uma desordem na nossa vida por causa que nós mesmos colocamos outras coisas no lugar que deveria ser de Deus. Nós é que temos que colocar a nossa vida em ordem. Nós é que definimos quem vem primeiro. O Senhor nos deu livre arbítrio justamente por isso, para que nós escolhemos quem vem primeiro. Eu falo que eu não tenho livre arbítrio. Eu falo, isso é muito forte. Por que eu não tenho livre arbítrio? Porque eu escolhi não tê-lo. Quando eu falo isso, parece que é até contraditório. Porque sim, eu tenho o livre arbítrio de escolher se eu quero viver pelo meu próprio modo, pelas minhas próprias escolhas, ou se eu escolho que o Senhor controle a minha vida e me direcione para o que Ele quer. Cada um vai ser de um jeito. Eu escolhi viver assim, eu escolhi caminhar na dependência e escolhi fazer a vontade dEle, aquilo que Ele já escreveu para mim. Eu abri mão do meu livre-arbítrio de escolher aquilo que eu quero para viver aquilo que o Senhor quer para mim. Eu escolhi isso porque eu entreguei a minha vida completamente para o Senhor. Eu renunciei tudo, eu renunciei lojas, eu renunciei negócios, eu renunciei muitas coisas, eu renunciei cabelo, eu renunciei café, eu renunciei açúcar, eu tive que renunciar à minha vontade de não perdoar algumas pessoas. Eu renunciei casamento, até isso. Eu renunciei muitas coisas para viver o novo de Deus, para dizer: Senhor, o Senhor é o primeiro. E se o Senhor não vem primeiro na minha vida, nada mais me satisfaz. Se o Senhor não for primeiro em tudo, nada mais faz sentido. Porque eu acredito, Senhor, que quando nós entregamos tudo para Ti, nós nos alinhamos àquilo que o Senhor já determinou para cada um de nós. Abel entregou o primeiro e o melhor e Deus recebeu. Caim não se preocupou com isso. No fim de uns tempos, sabe lá quais tempos foram esses? Ele leva do fruto da terra ao Senhor, ou seja, ele pega uma oferta ali, qualquer, e leva para oferecer ao Senhor.
As Escrituras vão dizer, me faz lembrar daquela passagem: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele com mãos limpas e um coração puro. Caim não estava preocupado em entregar o primeiro e o melhor para Deus, enquanto Abel se preocupou em entregar o primeiro e o melhor para Deus. E Deus recebeu. Talvez Deus não tenha recebido muitas coisas de nós porque nós estamos entregando de qualquer jeito para Ele. E esse ano é um ano de posicionamento e alinhamento para entregar o nosso melhor para Deus. O Senhor já faz meses que Ele está me dizendo sobre sairmos da nossa zona de conforto, sobre nos posicionarmos e entregarmos o nosso melhor para Deus. Existe uma convocação de um posicionamento espiritual nesses tempos. Existe uma convocação de posicionamento e alinhamento daqueles que querem viver o favor de Deus. Deus não negocia os seus princípios. Deus não muda. Nós é que precisamos mudar. Deus não vai diminuir. Deus, ele não vai diminuir para chegar até nós. Isso já aconteceu na cruz. Jesus já se humilhou, já pagou o preço. Hoje eu é que preciso me posicionar. Eu é que preciso diminuir para que ele cresça. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Quando entregamos as nossas primícias e ativamos o princípio da fé, nós colhemos um testemunho aprovado por Deus. Nós colhemos respostas do céu. Nós colhemos a justiça estabelecida de Deus. É isso que nós colhemos. Às vezes nós esperamos colher algo que nós nunca semeamos. E é isso que o Senhor quer trazer à sua memória hoje. O poder da semeadura. O poder de semear. As primícias vão gerar colheita com alegria. O Senhor mais uma vez confirma sobre esses salmos que ele liberou sobre nós mais uma vez. Há uns dias o Senhor me fez lembrar mais uma vez desses salmos de 126, que fala sobre a colheita com alegria. E o Senhor disse mais uma vez, 2026 será o ano da colheita, porque os que semeiam com lágrimas com alegria colherão. Eu sei que às vezes entregar dói. Todas as minhas renúncias doeram e ainda dói quando eu paro para pensar em tudo que eu tive que renunciar. Elas doem até hoje. Eu lembro de uma live que eu contei, esses dias eu estava lembrando de quando eu tive que renunciar aos meus animais de estimação, os meus 2 cachorros. E é algo que ainda dói. O Senhor sabe o que vai doer em nós. Nos últimos meses, vocês sabem aqui, eu tive que renunciar ao casamento. E é como se tem coisas que só Deus sabe o quanto vai doer em você. Você desfazer de toda a sua vida, de muitas coisas que às vezes levaram anos para você conquistar. E em algum momento da sua trajetória, o Senhor vai falar: me entrega. Me entrega tudo. Eu quero tudo. E você sabe que não tem como você voltar atrás. Você sabe que você já caminhou muito até aqui para retroceder. Vai doer muito, vai sangrar. Mas chegará o tempo em que você vai colher. Chegará o tempo em que das coisas passadas você não se lembrará mais. Porque aqueles que vieram plantando com lágrimas, o Senhor está dizendo: a colheita está próxima.
Eis que eu faço nova todas as coisas. Eu porei rios no ermo, abrirei um novo caminho. Eis que estou fazendo algo novo, você não percebe? Porque mesmo quando a entrega doer, a colheita virá com cânticos de alegria. Porque as nossas primícias são sementes regadas com confiança. E eu entreguei tudo para Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para mim. E hoje eu falo com propriedade que eu não tenho nada que me prende mais aqui nesse mundo. O meu coração é completamente do Senhor. Tudo que eu tenho é para Ele. E eu creio que é chegado um tempo de colhermos a alegria restaurada, uma esperança renovada. Eu sei que nós colheremos acima da semente. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nada nos falta. Porque Ele supre tudo. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As primícias, a entrega não é sobre perder, mas é sobre priorizar. E quando eu digo eu renunciei, eu não estou dizendo eu perdi a minha vida, eu perdi tudo que eu construí, não. Eu estou declarando que eu escolhi priorizar as coisas do alto. Porque quem coloca Deus em primeiro recebe o restante com acréscimo. Se você quer colher uma vida sem ansiedade, se você quer colher confiança no cuidado de Deus, se você quer colher um suprimento sobrenatural e tudo aquilo que foi ministrado aqui, você precisa entregar as primícias para o Senhor. Para você transmitir a mensagem para o Senhor, que você está honrando Ele. Porque quando nós entregamos, nós honramos a Deus, nós santificamos a nossa colheita, nós quebramos os ciclos de escassez, nós ativamos o favor e a provisão de Deus, nós colhemos com alegria, com paz. Não é sobre o que você vai começar a entregar para o Senhor a partir de agora, mas é sobre a mensagem que você está transmitindo de quem governa a sua vida. O Senhor quer governar as nossas vidas completamente. O Senhor nunca nos quis pela metade. Ele sempre nos desejou por inteiro. Então que nós possamos responder a esse chamado. Porque quando nós nos posicionamos em obediência à convocação, o céu responde de volta. Já está tudo liberado para os filhos de Deus. Por que não recebemos? Porque nos falta posicionamento, rendição verdadeira, um coração puro, alinhado com os princípios, um coração que não se dobra, um coração que não se rende aos prazeres carnais, mas que busca por uma vida de santidade e obediência. Um coração que não busca somente as mãos do Pai, mas o seu coração. Um coração alinhado com Deus. Não se preocupa com o dia de amanhã, mas deposita a sua confiança nele, declarando: ei, Senhor, eu confio que tu governas a minha vida. Chega de fazermos as coisas para Deus e chegou a hora de fazermos as coisas com Deus. O Senhor quer ser parte da nossa vida integral. Ele quer ser parte integral das nossas vidas. Chega de buscar ao Senhor aos domingos, às quintas-feiras, às terças, um dia da semana. Chega de ir para a igreja achando que você está indo para se encher somente nesse dia. O Senhor te quer todos os dias. Sem santidade ninguém verá o Senhor.
Deus não habita em lugares impuros. Deus não recebe ofertas de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso melhor. E se Ele é o melhor, Ele merece o nosso melhor. E é incrível que nós não temos nada de bom para oferecer para Deus, mas do nosso pior, Ele extrai o melhor que há em nós. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Que essa mensagem crie raiz em nossos corações, Pai. Que essa mensagem crie raiz em nossos corações. Nos dê um coração sensível, Senhor. Nos dê um coração puro. Um coração amável. Um coração menos egoísta. Menos ansioso. Um coração alinhado ao teu. Nós não temos nada de bom, mas nós escolhemos estar diante do Senhor e te entregar o que nós temos. O nosso tempo, a nossa devoção, o nosso amor, a nossa adoração, Pai. Suba a ti, Senhor, como aroma suave às tuas narinas. A nossa adoração suba agora ao Cordeiro vivo, o Cordeiro vivo, suba como perfume suave. Receba, Espírito de Deus, receba o nosso tempo, a nossa dedicação. Receba, Senhor. Receba, Jesus. Comece a declarar mensagem de louvor ao Senhor, mensagem de amor a Ele. Comece a declarar que você o ama. Comece a entregar a sua melhor adoração a Ele agora. Comece a bendizer ao Cordeiro de Deus. Comece a dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te entrego tudo. Jesus, nós entregamos tudo. Nós entregamos a nossa devoção, a nossa verdadeira adoração, declarando que Tu és tudo. Seja tudo em nós. Seja tudo em nós, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Digno, digno, digno de ser adorado. Senhor, nós não queremos reter nada em nossas mãos. Espírito Santo, nos ajude a nos desapegar cada vez mais das coisas terrenas, das coisas desse mundo. Encontre em nós, Pai, o coração de Abel que te entregou o primeiro e o melhor. Ache em nós corações puros. Ache em nós, Senhor, corações rendidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde tiver resistência, Senhor, nesse momento, que ela seja quebrada agora. Espírito Santo, comece a trabalhar nesses corações agora. Em nome de Jesus. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus, que aconteça um alinhamento agora, no nome de Jesus. Que nós não venhamos negociar mais as nossas primícias, mas que a partir de agora nós te entregaremos o melhor e o primeiro, Senhor. Sem impedimento, sem reservas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigada, Jesus.